compreensão mais fácil, mas você já consegue ali aprender um pouco das coisas, das características que a gente colocou do método socrático, a ironia, a maiêutica, o começar de baixo para chegar em cima, a partir da experiência do mundo real para então ascender a coisas mais conceituais, abstratas, etc. Mas então o Sócrates passa por esse episódio na sua vida, que é julgamento e condenação à morte, e do que ele foi acusado exatamente, né? Sócrates foi acusado de duas coisas, por políticos e por sofistas. Como sempre, né? Sempre tem um político. Sempre os políticos. E aí, com o que a gente falou antes, né, o Sócrates era o cara que questionava tudo. E era o cara que, quem estava acompanhando ali a conversa, se o tique e o teco estivesse funcionando, falava, caramba, eu achava que esse cara sabia, mas veio esse tal de Sócrates aí, meio maltrapilho, meio mulambento, e mostrou que o cara não sabia nada. Então a gente já consegue deduzir que o Sócrates, além de ser o chato do rolê, entre aspas, que é só uma maneira divertida de retratar aí, o Sócrates era um cara que com certeza irritou pessoas ali poderosas, né? Meio que, é como você fazer um debate com um político e você humilhar o cara em rede nacional para milhões de pessoas. Se você começar a fazer, se a sua profissão virar isso, né? Essa é a sua profissão. Você com certeza vai passar a ser visto com maus olhos aí, né? Como uma figura, que jeito que eu posso dar nessa figura que faz isso? Então o Sócrates é acusado por políticos e sofistas de corrupção da juventude, né? Porque ele estava ali arregimentando os jovens, o Platão era um jovem ali arregimentado pelo Sócrates, estava começando a chamar a atenção dos jovens com a sua metodologia, com as suas exposições, com aquilo que ele fazia, e também é acusado de pregar contra os deuses, né? Então, exatamente, o que está por trás disso? Tem a ver com a questão da felicidade que a gente disse agora há pouco. O Sócrates dizia, olha, felicidade tem a ver com o conhecimento que você tem. Assim, a ordenação do conhecimento em você, o autoconhecimento que você tem. E os gregos, eles acreditavam o quê? Que a felicidade, na verdade, ela era um destino traçado pelos deuses, pela fortuna, né? Então, essa acusação de ateísmo, num certo sentido, ela é feita contra o Sócrates com base nisso. Não, o cara tá falando que a felicidade depende do sujeito. Como assim? E os deuses? Os deuses não têm papel nenhum nisso, então? Então ele tá dizendo que os deuses não existem? A falácia aí, né? Mas aí os caras pegaram esse tchan aí para acusar o Sócrates dessas duas coisas, então. Uma figura corruptora, especialmente dos jovens, e pregação contra os deuses, uma espécie... Isso já era naquela época um ateísmo, né? Não é que eles disseram que o Sócrates dizia que os deuses não existiam, não. É que o Sócrates dirimia o papel dos deuses no destino da felicidade dos homens. Mas dava uma outra interpretação do senso comum, né? Sim. Isso já foi suficiente para, né, para colocar ele na linha de fogo aí. Então, isso é complicado, né? Mas ele, por exemplo, ele até condena, né, as obras de Homero, lembra naquela aula que você deu sobre República de Platão? Tem muita fantasia lá em Homero que pode... Mas aí já é uma outra coisa mais complexa. Aí você assina o Teatro das Ideias. E descobre. Descobre. Aí já é demais. Perfeito, mas e aí então Sócrates é acusado, né, desses dois, recebe essas duas acusações, ele advoga em defesa própria, né, então o Sócrates é seu próprio advogado, isso está muito bem relatado no livro Apologia de Sócrates. Isso é interessante porque se o Sócrates fosse um cara cujos princípios estavam na mesa de negociação, o que ele poderia fazer? Ele poderia usar de subterfúgios na sua defesa e falar, não, eu não disse nada disso. Como certos políticos fazem hoje, não é bem assim, não é nada, mas eu nunca disse isso. Ele não negou as coisas que ele disse, obviamente que ele negava a interpretação que estavam dando, mas ele não negou o que disse, o que havia dito, e ele poderia negar, ele poderia falar, bom, tem esses sofistas aí, tem esse sofista aqui, o Hípias, dizem que ele ganha, quando ele advoga, ele ganha qualquer disputa judicial. Vamos chamar ele aqui. E o Sócrates poderia fazer, meus discípulos aí vão te pagar para você ser meu advogado. Você vai me defender dessas acusações aqui e vai me livrar dessa. Vou contratar um cara aqui sofisticado, né?
não sei se era prudente, não sei se era prudente, mas era sofisticado, sofista vem, né? Sofisticado vem daí. Quem coloca muito Salam Aleikum, né? Muito rococó, o discurso, para me defender. Não, eu não disse nada disso, ou eu disse, mas não foi isso que eu quis dizer outra coisa. O Sócrates não faz isso. Ele vai lá e se defende sem abrir mão do que ele havia dito, sem abrir mão dos seus princípios, se colar com o público, e aí é a democracia agindo, né? E aí, no filme que eu recomendei, né, do Rossellini, tem a cena do julgamento, óbvio, e é legal porque tem a eleição, né? Tem a votação ali para ver se o que a gente faz com esse Sócrates aí? Condena ou absolve? E aí ocorre ali a eleição mesmo para decidir. Então a democracia tem esse grande feito aí nas suas costas, né? Matar Sócrates. E ele acaba, apesar de fazer a sua própria defesa e provar ali, por A mais B, que a interpretação que estavam dando para o que ele fazia não estava correta, o Sócrates acaba sendo democraticamente condenado, né, numa das passagens aí mais interessantes da história do Ocidente, sem dúvida nenhuma. E tem gente que adora falar a palavra democracia para cá, democracia para lá, tem que ser democrático, tem que ser democracia. Meu, democracia está em risco. Político lixo que está aí há muito tempo e agora virou democracia. Cara, a democracia matou Sócrates, tá bom? Essa é a primeira coisa. Que aí vem a grande pergunta do grande Paulo Prandini, né? Eu acabei de ver. Eu não tinha visto, enquanto eu estava falando, aí eu vi aqui agora. Para quem não sabe também, ele foi amigo de Sócrates, do doutor Sócrates, Não, ele não tem 2 mil anos de idade. Conheceu, viu os jogos do Corinthians, corintiano também, viu lá Falcão, Branco, a turma toda jogar, né? Mas é a pergunta dele para o André. Amigos, podemos dizer que a condenação de Sócrates foi o primeiro grande feito da democracia? Sem dúvida, eu meio que respondi antes de ler a pergunta, mas sem dúvida nenhuma, né? E principalmente a democracia com essa ideia de democratismo, né? A democracia na sua versão mais rasteira, e o Platão era um grande crítico da democracia, né? O Platão dizia que, olha, quando você coloca poder na mão dos piores, os piores farão coisas ruins, farão coisas terríveis com o poder que você está dando na mão deles. Então, e aí, entre elas, condenar Sócrates à morte, né? Então, podemos sim dizer, né, que foi o primeiro grande feito da democracia. Então, o Sócrates poderia ter, como eu disse, né, poderia ter fugido. No Critão é relatado bem isso, como que os discípulos, Sócrates, vamos fugir, você é um idoso já, né? O Sócrates tinha 70 anos quando foi condenado. Você é um idoso já, você pode fugir de Atenas e ir para outra cidade ali, a gente te acoberta, tem um carro aqui te esperando, aqui tem uma van preta pronta para te resgatar, tá tudo no esquema. E aí o Sócrates vai lá e fala, não, eu não vou. E isso também seria ferir os seus princípios. Negar o que ele defendia seria ferir os princípios. Contratar um sofista para ser seu advogado seria ferir os princípios. E fugir também seria ferir os seus princípios. Mas você vai ser condenado à morte. O que tem? O Sócrates, né, o Platão coloca verbaliza em Sócrates num diálogo chamado Fédon, que é onde tem aquela frase que é relativamente famosa também, que viver é aprender a morrer, né? Então, se Sócrates ensinava que a morte não é uma maldição, uma perdição, algo ruim, porque agora, quando a morte se coloca diante dele, ele ia fugir, isso seria contraditório, né, com o que ele defendia. Isso seria contraditório com tudo que ele defendeu sobre justiça na República, né? Fugir. Então, Sócrates, ele, como a gente aludiu no começo, né? Ele tinha ali os seus princípios muito sólidos, muito firmes, sistematicamente defendidos ao longo da sua vida, e mesmo diante da morte, mesmo em face da morte, ele não os rejeita, não os nega, não os troca, não esconde debaixo da cama e não foge de Atenas. Olha, eu me defendi, se eu fui condenado, então só me resta aceitar. Mas o que você falou da frase do Fédon é muito forte. O pessoal não está preparado para pensar nisso. Viver é aprender a morrer. Não estou falando nem no sentido de você pensar em que você está morto. Estou falando uma coisa assim, cara, você consegue se preparar para sua própria morte, no sentido de reflexão, no sentido de... não dá, a gente é muito ligado aqui a esse chão.
Ao ponto de que você não consegue pensar nisso, porque você acha que você vai viver para sempre. Hã? Você acha que você vai ser sempre o garoto de 12 anos da mamãe. E não é exagero, eu tô falando literalmente, porque a gente vê isso hoje em dia. O garoto de 12 anos, o cara com 30 anos, ele se acha o garoto de 12 anos da mamãe. Não é? Ele acha que a vida dele vai ser isso. Eternamente o mundo cor-de-rosa. Todos perderam a capacidade, não é? De viver é aprender a morrer. Não é? Aprender é aquela coisa do Ivan Illich. E não é uma coisa trágica, né? Senão o sujeito pode pensar que, não, então isso é o que? Um suicídio programado? Não, não, não. Muito pelo contrário, né? É saber que, talvez amanhã eu não exista. Então é melhor eu fazer hoje o bem, é melhor eu não deixar ninguém sofrendo, é melhor eu trabalhar hoje como se não houvesse amanhã. Não é? Esse é o ponto muito importante. Só que a gente acha que tem 1000 anos. Carpe diem, né? A gente acha que tem 1000 anos de vida e nada vai acontecer literalmente. E faz parte da filosofia platônica também, essa ideia essa aceitação da morte, faz parte da ideia platônica, a ideia de que, e portanto, imagina-se que socrática também, de que o corpo é uma prisão da alma, né? Se eu não me engano, isso também está no Fédon, né? O corpo é uma prisão da alma. Então, se o cara... É que a gente está muito acostumado com os caras modernos, né? Que o cara dizia, não, eu defendo o proletariado, mas vivia sustentado por burguês. Não, tem que educar os filhos, aí o cara abandona os filhos. A gente está muito acostumado com esse tipo de intelectual, né? Que é aquela coisa do pagando bem que mal tem, né? A intelectualidade moderna é muito isso. Por isso que eu falei no início, eu já dou aula de Sócrates há muito tempo, eu falo que o Sócrates eu não usava essa palavra, mas o Sócrates de fato é o arquétipo do filósofo. Ou seja, é o tipo ideal, é o tipo formador. Claro que o negócio se deteriorou ao longo do tempo, mas assim, o Sócrates enquanto toda a maré está no sentido do pagando bem que mal tem, qual é o preço? É 10 reais ou é 1 milhão? Não importa, se tem preço, tem preço. Né? 10 reais ou 1 milhão é mero detalhe. O Sócrates é o cara que falou, não tem preço. Não, pagando bem tem mal sim. Né? Meus princípios não estão na mesa de negociação. Então, ele é, de fato, o arquétipo aí do pensador honesto, né? Como a gente acredita que deveria ser, a ponto de aceitar morrer pelos seus princípios. Basicamente assim, hoje o cara ele pode falar sobre as virtudes aristotélicas e não tem nada de virtude, sim, e ele não vai sentir um choque de consciência. Nem um pouco. Não. Isso daí eu só estou dando aula. Imagina se esse cara morreria pelas virtudes, para manter as virtudes aristotélicas. Ele nem cumpre. Imagine morrer por ela. A justiça, né? Justiça, temperança, magnanimidade e por aí vai. Não, mas aqui, ó, é tipo basicamente isso, lavo minhas mãos aqui. Mas eu sou filósofo mesmo assim. Aí você fala, não, mas você não é. Não, mas aí eu sou filósofo mesmo assim, né? Eu tenho diploma aqui, ó. Se o cara nem pratica isso, né? Então, se você chegar assim, ó, eu te pago X para você não praticar, não pode pagar, porque eu já nem pratico mesmo. Mas você tá disposto a morrer pelo que você tá pregando aí? Mas de jeito nenhum. Se você me pagar bem, eu prego o contrário no mesmo momento, que era o que os sofistas faziam. Era o sofista. Essa figura, esse personagem, é o personagem do sofista. Hoje ele te defendia, pagando bem, ele te defendia. O cara que estava te acusando, ele também pode defender amanhã, pagando melhor que mal tem. A verdade de hoje é uma, a verdade de amanhã é outra. Igual você troca de camisa, a verdade é a mesma coisa. É corrupção generalizada. O pessoal fala isso, tá no meio religioso. Todo lugar é assim. Sim. Né? O cara prega um negócio que ele não vive, o outro fala sobre que você deve seguir a Deus, e ele não faz nada. As leis de Deus, tal, aquela coisa que Jesus falava. Sim. Você tá colocando... Os fariseus colocavam mais peso nas costas dos fiéis do que eles podiam carregar. Cara, é interessante essa ligação da filosofia e certos princípios morais que basicamente hoje não é vista, observada e por aí vai, não é? Incrível isso. Só respondendo uma pergunta aqui do Eduardo Pacheco, enquanto o André dá uma olhadinha. Senhores, uma dúvida. As aulas no Teatro das Ideias são ao vivo, com possibilidade de alunos fazerem perguntas? Sim, são ao vivo, às 11 horas. Algumas aulas não são ao vivo, a maioria são. Algumas aulas, porque às vezes o professor não consegue dar aula ao vivo. Mas mesmo que
não seja ao vivo, tem um espaço lá embaixo de comentários. Você pode colocar pergunta. Tá bom, meu querido? Certíssimo. Perfeito. Ó, em cima disso que você falou dos problemas morais, eu queria ler um outro trecho desse livro que eu separei aqui, onde o autor diz o seguinte: de Sócrates, Platão aprendeu que os problemas da vida humana devem ser resolvidos pela moralidade da aspiração e da busca de um ideal imutável de perfeição. De Pitágoras aprendeu como este conceito podia ser ampliado para além do campo das preocupações humanas e transformar-se num sistema que incorporasse toda a natureza e transformasse o escopo da ciência da forma que o Sócrates do Fédon desejava. Né? Eu acho que isso também é bem, assim, sinteticamente, resumindo o que a gente estava colocando. Então, olha, os problemas da vida humana devem ser resolvidos pela moralidade da aspiração e da busca de um ideal imutável de perfeição, né? Ou seja, essa carga também é uma carga muito estranha para modernos, né? Ideal, perfeição. Não vai ter, nunca vai existir. É tudo relativo. É tudo relativo. Se você acredita que é verdade relativa, você não acredita em bem e mal. Acabou. Você entendeu? Acabou. O cara não acredita que existe bem, não existe que exista mal, não existe que seja verdade, não existe que exista falsidade. Tudo bem, que esse é um pensamento burro, um pensamento absurdo, porque quando você afirma que existe verdade relativa, isso não é uma afirmação relativa, né? Teve uma coisa mais elementar, o cara quer pagar de inteligente. Olha como eu sou inteligente, falando. Mais sábio que o Sócrates, inclusive. Falando que não existe verdade, que não é verdade relativa. Cara, quando você faz essa afirmação, não é uma afirmação relativa, seu retardado. Mas o cara acha que ele é pan, né? Não sei o quê, mas porque o que importa hoje é frase, é slogan. É se você faz parte do clube, é se você faz parte do time. E quem quer estar na turma de Sócrates não pode se importar com o time. Esse é o ponto. Não é time de esquerda, não, até time de direita. O cara não tá se importando com isso. Ele tá na busca da verdade. Não vai ficar nesses conchavos, imbecis aí, porque hoje é assim. Na internet é assim. A patota. O cara quer, eu só vou ler seu livro, eu só vou te seguir se você for católico. Aí o outro chega, não, só se você for evangélico. É outro, não, só se você for de esquerda. Se você for de direita. Meu amigo, fica com vocês com seus times, ok? Fica aí com seus clubes, porque o nosso negócio aqui é outro, rapaz. É outro, totalmente diferente. É tentar, na nossa limitação, na nossa pobreza, né? Pô, nós nascemos no Brasil, né? Tem esse problema. Mero detalhe, assim, né? Mero detalhe, nós nascemos no Brasil. A nossa alta cultura foi 10 anos vendo o programa da Xuxa com as chuchetes lá, as paquitas. Essa foi pra gente. Banheira do Gugu era o nosso Platão. O nosso Homero... A caverna da banheira do Gugu. O nosso Homero era pornô chanchada. Na década de 70, 80. É um negócio assim também. Mas é isso, cara. Até nisso o pessoal estraga. Todo mundo quer fazer clube. Não, cara. É a questão da consciência individual. Eu vou morrer por essa verdade aqui. Não sei se o cara vai estar comigo ou não. Falta muito isso pra gente. A turma quer time. A turma quer... tá num grupo. Quer um senso de A turma quer isso, né? Mas continue, André, desculpa. Não, perfeito. E agora virando aí na verdade,